Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 12. Vamos fazer a leitura dos versos 18 a 27. Tá? Acompanhe comigo essa leitura que diz assim: Depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós queremos nessa manhã mais uma vez agradecer esse privilégio que a gente tem de se reunir em torno da Tua Palavra. E ainda que como igreja nós estejamos separados, distanciados, por causa do Teu Espírito nós estamos unidos nessa hora. Por isso, fala conosco, nos ensina, ajuda-nos a compreender as verdades contidas nas Escrituras. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, Jesus estava aqui começando a enfrentar os dias mais difíceis e adversos da sua vida. Daqui em diante as coisas só vão piorar para ele. O Sinédrio havia confrontado a sua autoridade. Os fariseus e herodianos haviam tentado pegá-lo com a questão do tributo. E agora, discutindo sobre a ressurreição dos mortos, os saduceus estavam tentando contradizê-lo em sua teologia. Todos esses confrontos visavam derrubar a Jesus. Tudo que eles querem é, de alguma maneira, tirar Jesus do caminho. Mas com muita maestria, Jesus enfrentou a cada combate e proporcionou instruções de muita importância para nós. Uma das críticas que as pessoas do mundo fazem à Igreja de Jesus é que nós, como igreja, estamos respondendo a questões que ninguém está levantando. Nós estamos tratando de temas que as pessoas não estão fazendo perguntas a respeito desse tema. A verdade, entretanto, é que nós estamos respondendo a questões que todos deveriam estar fazendo. Questões do tipo: qual é o propósito do homem? O que haverá após a morte? Por que tanto mal no mundo? Por que essas coisas acontecem e abalam todo mundo? Haverá um céu? Haverá um inferno após a morte? O texto que nós temos diante de nós trata de uma realidade ignorada por muitos e ridicularizada por tantos outros, que é a questão da ressurreição dos mortos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto. Antes de entrar nessa questão da ressurreição dos mortos, eu queria destacar um pouquinho quem eram os saduceus. Porque o nosso texto começa dizendo assim: Depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Então, os saduceus foram os que iniciaram esse debate teológico com Jesus. Aliás, esta é a primeira e a única vez em que os saduceus são mencionados aqui no Evangelho de Marcos. Eles formavam um grupo, um partido religioso relativamente pequeno na sociedade judaica dos dias de Jesus. Eles estavam estabelecidos principalmente em Jerusalém e eles fizeram do templo a sua administração e o seu interesse primordial. Embora pequenos em número, eles exerciam poderosa influência política e religiosa
Eles eram formadores de opinião naquela sociedade e eles representavam as classes ricas e sofisticadas da sociedade, a classe dos nobres religiosos. Eles faziam parte da liderança religiosa. Então, a parte rica da cidade controlava a parte religiosa. Então, embora fosse um grupo pequeno, era um grupo de influência. No que criam os saduceus? Os saduceus eles selecionaram uma porção das escrituras, o Pentateuco, né? Os 5 livros de Moisés, e eles desprezavam as demais, não acreditavam nas demais. E os saduceus ignoraram a realidade sobrenatural da vida. Eles não criam na experiência ou na existência do Espírito, na existência de anjos, de demônios, da ressurreição e do julgamento final de Deus. Eles acreditavam naquilo que os seus olhos podiam ver. Tá? Então, eles eram extremamente materialistas, né? Então, acreditavam no que podiam palpar, o que podiam ver, o que podiam tocar. Tá? Então, nós poderíamos dizer que os saduceus representavam uma pequena elite burguesa, materialista, racionalista, cética e liberal. Eles utilizavam-se da religião apenas para se autopromoverem, né? Eles lucravam com a religião. Eles anulavam as escrituras ao selecionar apenas aquilo que lhes interessava, apenas aquilo que lhes servia ao seu propósito. E aí, então, esse texto que nós estamos lendo, eles fazem uma pergunta maliciosa para Jesus. Eles dizem assim: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar mulher sem filhos, esse deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. E a pergunta deles é: na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? A pergunta hipotética, isso não aconteceu? Essa pergunta hipotética deles não era sincera. Não era uma dúvida sincera. Eles nem acreditavam na doutrina da ressurreição. Eles estavam propondo um enigma para, de alguma maneira, colocar Jesus num beco sem saída. De alguma forma, colocar Jesus contra a parede. De alguma maneira, tentar puxar o tapete de Jesus. E aqui nós vemos mais uma vez presente a hipocrisia. É isso que nós temos estudado nessa série, né? Removendo as nossas máscaras tem a ver com tirando a hipocrisia. E nós vemos o quanto isso está presente nos evangelhos, nesses embates de Jesus com os religiosos. Em todo o tempo, Jesus está apontando e desmascarando a hipocrisia deles. E aqui, mais uma vez, nesse texto que nós estamos vendo, eles não estavam querendo entender uma passagem bíblica. Eles não estavam querendo aprender com aqueles que eles chamaram de mestre, né? Eles estão querendo derrubar Jesus. Essa é a intenção deles. A pergunta dos saduceus tinha a ver com uma lei dada aos judeus que era conhecida como matrimônio de levirato. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 25, dos versos de 5 a 10. E nessa lei, se um grupo de irmãos viviam juntos, essa era o contexto, um grupo de irmãos que vivem juntos, os saduceus eles omitem essa informação, e dentro desse grupo de irmãos, um deles morria sem deixar descendência, o dever do irmão seguinte, era tomar a esposa viúva e dar descendência ao seu irmão. Essa lei tinha 2 objetivos. Primeiro, permitir que se não extinguisse o nome da família, de que o nome da família não acabasse. Segundo, que a propriedade da família permanecesse dentro da família. Então, para que o nome continuasse e para que os bens continuassem dentro daquela família.
A pergunta dos saduceus era simplesmente essa: se de acordo com as normas que governam o levirato, uma mulher esteve casada com 7 irmãos, havendo ressurreição dos mortos, de quem ela será esposa na ressurreição? Os saduceus acreditavam que ao fazer a pergunta, ou ao fazer esta pergunta, tinham feito a ideia de ressurreição algo totalmente ridículo. Tinham, de alguma maneira, dado um checkmate em Jesus. Tinham, de alguma forma, provado para todos, para fariseus e para Jesus e os seus discípulos, que a ressurreição não faz sentido, que a ressurreição não é algo lógico, que a ressurreição não é algo que vai existir. Mas se eles fazem uma pergunta maliciosa, Jesus, ao contrário, lhes dá uma resposta esclarecedora. Diz assim o texto: Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. A resposta de Jesus sinaliza várias coisas importantes. A primeira coisa é que a heresia ela é consequência do desconhecimento das Escrituras, bem como do poder de Deus. Os saduceus pensaram que eram espertos, mas Jesus revelou a ignorância deles em 2 coisas: o poder de Deus e a verdade da Escritura. Se eles conhecessem as Escrituras, saberiam que não existe nada, lá em Deuteronômio 25, que se aplique à vida futura. E saberiam também que o Antigo Testamento, em várias passagens, ensina a ressurreição do corpo. Ainda, se eles conhecessem o poder de Deus, saberiam que Deus é capaz de todas as coisas, de inclusive ressuscitar mortos. Então eles estavam errados porque eles não conheciam as Escrituras nem o poder de Deus. Meus irmãos, eu queria dizer que todas as vezes que nós negligenciamos a palavra de Deus, nós entramos no caminho do erro e começamos a nos afastar de Deus. Foi assim no passado, quando o povo foi deixando a palavra de Deus de lado, até ela se perder por completo. E o povo de Deus começou a seguir os seus ídolos. Até que, em determinado momento, Josias encontra a palavra de Deus e começa uma reforma guiada e orientada pela palavra. O povo estava completamente perdido, em trevas, fazendo coisas abomináveis a Deus, até que se encontrou a palavra. E ele então começa a reorganizar a nação a partir da palavra de Deus. Da mesma forma, aconteceu naquele período, naquele momento que é conhecido como Idade das Trevas da Igreja, quando a Bíblia foi retirada das mãos do povo. Você já deve ter assistido filmes sobre esse período, onde não era assim incentivado a ler a Bíblia. O povo não lia a Bíblia. Aliás, primeiro a Bíblia não era traduzida para a língua do povo. Só se podia ler a Bíblia quem conhecia as línguas originais, o hebraico e o grego, ou os sacerdotes católicos que conheciam o latim, porque você tinha uma tradução bíblica para o latim. Mas o povo mesmo não tinha acesso à palavra de Deus. Não lia a palavra de Deus. E aí, porque o povo não conhecia a palavra de Deus e a nação não era guiada pela palavra de Deus, o que se viu nessa época foram abusos religiosos, foram corrupção política, foi corrupção também religiosa. Foi, inclusive, atrasos científicos, porque naquele período a Igreja Católica guiava tudo segundo seus próprios interesses. E qualquer descoberta científica que não servisse aos seus interesses, ela negava, ela tirava do seu caminho, ela proibia que se fosse aceita. Mas eu queria dizer que tudo isso é reflexo
de uma nação que não conhecia a palavra de Deus e que por isso ela era dirigida, ela era guiada segundo os propósitos de quem os governava, seja o governo civil, seja o governo religioso. E esses dois governos a guiavam segundo os seus próprios interesses. Tá? Então era isso que acontecia. Mas aí a reforma protestante colocou a Bíblia nas mãos do povo novamente. Então uma das primeiras coisas que, por exemplo, Martinho Lutero fez lá na Alemanha foi pegar a Bíblia e traduzir para o alemão. Pegar e traduzir para a língua do povo e começar a distribuir Bíblia para o povo. Para que as pessoas pudessem ler a Bíblia e ver como que elas estavam separadas da sua prática, a sua religiosidade, aquilo que elas criam e faziam, como isso estava separado da palavra de Deus. E aí quando ele começou a fazer isso, não fez sozinho, mas junto de outras pessoas, quando eles começaram a fazer isso, e não aconteceu só na Alemanha, vai acontecer em várias partes do mundo, o que acontece em seguida não é apenas um avivamento religioso, não é apenas as pessoas abandonando os seus pecados e se voltando para Deus, mas muitas outras coisas vêm junto. Por exemplo, o avanço econômico começa a acontecer, porque na Igreja Católica se ensinava que o pecado era um grande fardo e que o trabalho era um grande fardo e que isso era consequência do pecado. E a reforma protestante veio dizer, não, o trabalho é uma grande bênção e é um dos meios que a gente glorifica a Deus através dos dons que Ele nos deu, dos talentos que Ele nos deu. Então, quando nós trabalhamos, quando nós produzimos, quando nós geramos riqueza, isso glorifica a Deus. E aí então começou a haver um grande avanço econômico nas sociedades que tinham passado pela reforma protestante. Da mesma forma, começou a haver um grande avanço social, porque as pessoas começaram a trabalhar e entender que o trabalho isso não era um fardo, não era uma consequência do pecado, mas era algo que dignifica o ser humano e que agrada a Deus. E da mesma forma, de que esses que estavam prosperando, que estavam ascendendo socialmente, tinham responsabilidade para com aqueles que eram pobres. E começou-se a ajudar os pobres. E não apenas a dar esmolas como forma de eu agradar a Deus, mas sem nenhum compromisso com os pobres. A reforma protestante começou a socorrer os pobres, dizendo, aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus não podem viver de maneira desumana. E aí então, grande parcela da sociedade começou a sair e a deixar a pobreza, porque estavam sendo ajudados pelos cristãos, pelos seus irmãos mais abastados, que estavam ascendendo, que estavam prosperando e começaram então a receber apoio. Então percebam o que o acesso à palavra de Deus, a uma visão correta da palavra de Deus começou a fazer na sociedade. Outra coisa que começou a acontecer foi o avanço científico. Porque a gente costuma ouvir de que a ciência e a religião, elas estão em oposição, ou ciência e fé estão em oposição. De maneira alguma. Se nós cremos que tudo foi criado por Deus e que a Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos que a ciência, à medida que ela se aprofunda, à medida que ela traz novas descobertas, ela só vai comprovar essas coisas. Então, o cristão ele não tem medo da ciência, pelo contrário. Ele acredita que a ciência praticada da maneira correta, ou de maneira humilde, e de maneira sincera, ela só vai confirmar tudo aquilo que a Bíblia diz. E nesse período, a ciência aflora, ela desabrocha, ela avança, porque ela está sendo incentivada por aqueles cristãos que agora atuam na sociedade e que não mais impedem a ciência. Então você vê o florescer da ciência. Ou seja, de maneira geral, à medida que se descobre ou redescobre a palavra de Deus, a sociedade começa a melhorar,
começa a prosperar, avanços científicos começam a acontecer, as pessoas passam a ser educadas. Por exemplo, durante muito tempo a Igreja Católica não se preocupou em as pessoas aprenderem a ler. Ela se contentou em manter as pessoas na pobreza, a ignorantes, mas a Reforma Protestante disseram, não, elas precisam conhecer a palavra de Deus e a única forma disso acontecer, elas precisam aprender a ler. E começou a se ensinar as pessoas a lerem, e elas não apenas foram alfabetizadas, elas começaram a ler a palavra de Deus, e os seus olhos começaram a ser abertos para realidades que até então estavam ocultas a elas. E tudo começou a melhorar naquela sociedade. Tudo como consequência da palavra de Deus chegar até as pessoas. Da Bíblia chegar nas mãos do povo. As igrejas hoje mais consistentes na vida e no testemunho são aquelas que estão comprometidas com a palavra de Deus. As pessoas mais piedosas são aquelas que mais se dedicam ao estudo e à obediência à palavra de Deus. Porque é isso que a palavra faz na vida do ser humano, na vida da família desse ser humano, na vida da sociedade desses seres humanos que são impactados com a palavra de Deus. Os saduceus professavam crer na lei de Moisés, mas desconheciam seu ensino sobre a doutrina da ressurreição. A ressurreição não é a restauração da vida como nós a conhecemos. Não é simplesmente trazer uma pessoa da morte para a vida, mas é a entrada em uma nova vida que é diferente. Então, quando Jesus fala da ressurreição, ele não estava falando de simplesmente alguém que morreu voltar à vida. Ele está falando de alguém que viveu e morreu numa realidade e que agora foi trazido à vida numa outra realidade, numa outra dimensão. É sobre esse tipo de ressurreição que se está discutindo aqui nesse texto. Na ressurreição que Jesus está tratando aqui com os saduceus, há uma continuidade, ou seja, de algumas coisas que se parecem com a vida anterior, com a vida antes da morte, mas há também uma descontinuidade, ou seja, de coisas que são completamente diferentes, de coisas que não se parecem mais, que não são mais iguais àquela antiga realidade. É a mesma pessoa quem ressuscita, ou seja, há uma continuidade. A vida é a mesma daquela pessoa que morreu. Mas há um novo corpo. O corpo não é mais o mesmo. Agora é um corpo glorioso, agora é um corpo poderoso, agora é um corpo celestial. Então há coisas que continuam e há coisas que descontinuam. Há coisas que são iguais e há coisas que são completamente diferentes a partir da ressurreição. Os saduceus, porém, estavam apegados às tradições humanas e não à palavra de Deus. Eles desconheciam o ensino bíblico sobre ressurreição, sobre vida futura e também sobre o casamento. Eles eram analfabetos da Bíblia e eles estavam querendo embaraçar o mestre dos mestres com as suas pegadinhas. Mas uma segunda coisa é que Jesus coloca aqui é que a morte coloca um fim no relacionamento conjugal. Ou seja, dentre essas coisas que descontinuam, que acabam, o casamento é uma relação apenas para esta vida. Apenas para essa. Não existe casamento eterno. A morte é o fim do relacionamento conjugal. Marido e mulher são uma só carne, mas não são um só espírito. Se fossem, a morte não poderia dissolver a relação conjugal. Né? Então, quando nós morremos e vamos ressuscitar no novo céu e na nova terra, o relacionamento conjugal daqui da terra não se aplica, não continua, não tem continuidade no novo céu e na nova terra. As nossas relações, né, familiares, relações fraternais, elas entram numa nova dimensão, né, num novo tipo de relacionamento, numa nova relação.
Então é completamente diferente. Então na vida futura não haverá relacionamento conjugal, nem necessidade de procriação para a preservação da raça, como acontece aqui no nosso mundo. A gente entra numa nova relação. Então é errada a doutrina mórmon de que o casamento é eterno. Não, isso é uma heresia. Tá? Então não há casamento eterno. O casamento é apenas para essa vida. E depois nós entramos num outro tipo de relacionamento. Um outro tipo de relação. A terceira coisa é que a morte, porém, não coloca um fim ao nosso relacionamento com Deus. Então Jesus aqui corrige a teologia distorcida dos saduceus, que entendiam ser a morte um sinônimo de extinção. Morreu, acabou. Morreu, deixei de existir. Né? Ele diz que Abraão, Isaque e Jacó já estavam mortos. Mas quando Deus se revelou a Moisés na sarça ardente, ele disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Ou seja, para Deus eles estavam vivos. Nessa nova dimensão que nós só entramos após a nossa morte aqui na Terra, nós estaremos vivos com Deus. Ou seja, quem já morreu, né? Quem já passou pela morte, está vivo com Deus, não está morto. Já está nessa nova dimensão, já está com Deus. Então, para Deus, os patriarcas estavam vivos. A morte não interrompeu a relação de Deus com eles, como interrompeu o relacionamento deles com seus respectivos cônjuges, com seus filhos, com seus pais. A morte interrompeu esse relacionamento com eles na terra. Mas quando eles entram nessa nova dimensão, não há não há uma quebra do relacionamento deles com Deus. Havia um relacionamento aqui, esse relacionamento continua após a morte, numa nova dimensão, talvez muito mais profundo, muito mais dinâmico. Tá? Então esse registro de Moisés revela que Moisés acreditava piamente na vida depois da morte. Os mesmos saduceus que professavam crer em Moisés, que rejeitavam todos os outros livros, os profetas, os salmos, né? Não aceitavam esses escritos, diziam, nós cremos só em Moisés, desconsideravam isso que Moisés dizia. Então, eles professavam crer em Moisés e erravam por não conhecer o ensino de Moisés. Ou seja, que Moisés demonstrava crer na ressurreição dos mortos. Mas eu queria destacar um erro que os saduceus cometeram na sua pergunta. Eles haviam criado um céu à semelhança da terra. Eles pensavam a partir das coisas que eles conheciam. Ou seja, se aqui nós nos casamos, se houver um céu, lá continuaremos casados. Então, esse é o raciocínio deles. E geralmente é assim que as pessoas imaginam o céu. Por exemplo, os índios americanos, que eram por natureza caçadores, pensavam que o céu seria um lugar de caça. O céu é um lugar onde a gente vai e a gente vai caçar. Os vikings, que eram por natureza guerreiros, pensavam que o céu seria um lugar onde eles brigariam, guerreariam durante todo o dia. E à noite os mortos ressuscitariam e os feridos se curariam e eles passariam a noite em banquetes, bebendo vinho em taças feitas com os crânios dos seus inimigos vencidos. Os maometanos, que eram um povo do deserto e viviam sem qualquer luxo, concebiam o céu como um lugar onde os homens viveriam uma vida repleta de todos os prazeres físicos e sensuais. Em outras palavras, os homens sempre criam em seu pensamento um céu que satisfaça os seus desejos. Mas eu queria mostrar o que o apóstolo Paulo diz sobre o céu, quando ele, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele diz assim, ó: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele está aqui fazendo uma citação de Isaías 64:4,
E Paulo está dizendo que a vida nos lugares celestiais será maior que todo o conceito que essa vida possa nos proporcionar. Bem maior, bem mais amplo. Ele diz que nós nunca imaginamos o que nos espera. A nossa mente não é capaz de conceber. Por isso nós precisamos da revelação da palavra de Deus para a gente poder compreender, ainda que seja apenas alguns insights, apenas que seja alguns flashes sobre o que será o novo céu e a nova terra. Porque ele não se compara com a nossa experiência aqui. É muito além disso. É muito mais complexo, muito mais formidável, muito mais grandioso do que aquilo que nós conhecemos ou do que aquilo que nós podemos imaginar. Então, nós precisamos da palavra de Deus. A nossa mente não é capaz disso. Então, por exemplo, o que a nossa mente concebe de maneira geral, de maneira popular, de maneira cultural sobre o céu? De que a gente vai ser elevado às nuvens, e aí lá nas nuvens vai ter um monte de gente tocando harpa, e a gente vai ficar deitada lá nas nuvens o resto da eternidade, ou por toda a eternidade, ali, sem fazer muita coisa diferente, né? Então é assim que a mente concebe o céu, é assim que os filmes retratam o céu. Mas Paulo está dizendo, não, vocês nunca imaginaram aquilo que Deus tem preparado para nós. A nossa mente é incapaz de conceber isso, de descrever isso. E era aí que os saduceus falhavam. Eles formavam as suas crenças, as suas convicções a partir dos seus próprios pensamentos. E os seus pensamentos eram sempre inclinados para o mal. Assim como o nosso é. E assim como nós concebemos muitas vezes as nossas crenças e as nossas convicções a partir dos nossos pensamentos. Pensamentos esses inclinados para o mal. Se nós queremos acertar, se queremos trilhar um caminho seguro, se queremos acreditar na verdade e não nos pensamentos e imaginações que podemos ter, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra. Porque senão vai ser apenas fruto dos nossos desejos, da nossa imaginação, fruto daquilo que nós achamos certo ou errado. Mas nós devemos buscar o certo e o errado na palavra de Deus. É ali que está o certo e o errado. Fora disso, a gente sempre estará errado. A gente sempre vai conceber coisas erradas. A gente sempre vai formular as nossas preposições de maneira errada. Por isso eu queria encerrar a minha palavra com uma pergunta aqui para a gente refletir. Uma pergunta que aplica isso que eu falei nessa manhã. A pergunta é: de onde você tira suas convicções sobre quem você é? As suas convicções sobre casamento, as suas convicções sobre Deus, as suas convicções sobre vida após a morte. De onde você tira as convicções? É da Bíblia ou dos seus pensamentos? Se tem uma coisa que a gente não pode nunca, como cristão, dizer é assim: eu acho que. Não tem eu acho. Ou a Bíblia diz e nós dizemos, a Bíblia afirma isso, é nisso que eu creio. Ou então, eu não sei. Eu não sei. Então é da Bíblia que você tira suas convicções ou dos seus pensamentos? É da palavra de Deus ou do consenso geral? O que as pessoas dizem? É das Escrituras ou da TV? Então, no que diz respeito a todas as coisas, de onde você tira as suas convicções? Eu queria dizer que nós temos que tirar da Bíblia, das Escrituras, porque senão a gente vai se afundar no erro. A gente vai cair num lamaçal do erro e vamos nos desviar completamente de Deus. Porque é somente nas Escrituras que nós podemos estar firmados sobre a rocha. Qualquer coisa fora dela, a gente está cogitando, a gente está especulando, a gente está aflorando os nossos desejos, as nossas vontades. E estamos correndo o risco
estar profundamente errados. Profundamente errados. Por isso, meus irmãos, que a gente possa tirar da palavra de Deus e tão somente dela as nossas convicções, as nossas certezas, as nossas preposições, as nossas doutrinas, as coisas que nós cremos a respeito do céu e da terra, as coisas que nós cremos a respeito de todos os contextos, né? Sobre o que nós cremos a respeito da família, do trabalho, dos relacionamentos, né? De tudo que a gente possa tirar da palavra de Deus. Aí nós estaremos caminhando por uma estrada segura, da qual nós não nos arrependeremos. Deus possa nos abençoar com essa palavra nessa manhã. Amém?